eu falo. Olá, pessoal. Então, a gente viu par ordenado, vimos produtos cartesianos, né? Porque produto cartesiano é um produto de todos os pares ordenados, dos conjuntos envolvidos, né? E aqui a gente vai ver algumas propriedades dos produtos cartesianos. Então, aqui, ó, são teoremas. Essas propriedades, elas são apresentadas na forma de um teorema, né? Por exemplo, suponha que A, B, C, D sejam conjuntos. Daí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 propriedades, tá? De produto cartesiano envolvendo união. Então, você vai envolver aqui, ó, produto cartesiano, interseção e produto cartesiano, união. Agora, essa união, ela pode estar, interseção, ela pode estar desse jeito, como está na 1 e 2, ou ela pode estar desse jeito aqui, 3 e 4, né? E depois tem um negócio legal aqui, que é o produto cartesiano com conjunto vazio, né? Que é essa quinta propriedade aqui. Vocês conseguem enxergar que o produto, tal como o produto cartesiano, lembra que o produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados desses dois conjuntos. Vocês conseguem enxergar que todos os pares ordenados, começando pela 5 aqui, que todos os pares ordenados desse produto cartesiano dá o vazio? Na minha cabeça dá o A. Ah, é? Por quê? Fala por quê, que é interessante essa discussão. Porque eu, no caso eu teria o elemento de A, mas eu não teria o elemento do conjunto vazio. Uhum. Isso aí ficaria somente o elemento de A. Mas o problema é que não seria um par ordenado. Exatamente, não seria um par ordenado. Então, e aí, então assim, tudo bem, vamos supor que você forme essas combinações e coloque no rascunho, né? Aí você fala, agora eu vou pegar do meu rascunho todos os pares ordenados que eu montei para formar o resultado. A hora que você for pegar todos os pares ordenados que você montou lá no rascunho, você vai pegar quantos? Nenhum, porque nenhum vai ser par ordenado. Por isso que o seu resultado vai ser o conjunto vazio. Ah, eu consigo ver de outra forma agora. Captei. Uhum. Quer Cardinalidade falar? do conjunto. Se você O... quiser compartilhar o que você pensou. Sim, sim. A cardinalidade do conjunto A. O produto cartesiano A por B, se a gente vai para a cardinalidade de A vezes B, é igual a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B. No caso, como ele é vazio, ficaria A, que eu Uhum. não sei quanto que é, a cardinalidade dele, vezes a cardinalidade do vazio, que é zero, o que daria zero. Então, eu teria zero elementos, o que me daria um conjunto vazio. Interessante. Você pode enxergar por cardinalidade, perfeito. Vai dar. Aí você vê o zero aparecendo, né? Onde você multiplica, você tem n sendo a cardinalidade do A, n vezes zero dá zero. Perfeito. Também é uma forma de enxergar essa propriedade 5. Então, aqui é o seguinte: na 1 é o produto cartesiano da interseção, é a distributiva que você faz aqui, né, bem intuitivo. Aqui, mesma coisa, uma distributiva de forma intuitiva. Vamos ver se o 3 é intuitivo, né? Então, AB inter CD fica fica A inter C cartesiano de B inter D. Não é, eu não acho o 3 muito intuitivo, né? Não sei se alguém acha, mas eu. Quer dizer, depois você pode até memorizar, né? Você fala. Enfim, você vê o padrão aqui, memoriza, e a mesma coisa vai acontecer com união, no 4. Então, o 5 a gente já discutiu. O 1 e 2 é uma distributiva. Vou colocar aqui, né, de uma maneira informal, que esse aqui é uma distributiva. Simples, né? Assim. Mas, de todo modo, aqui nós temos a demonstração do 1, porque a demonstração do 2 vai ser parecida. E depois tem a demonstração do 4, porque a demonstração do 3 vai ser parecida com a 4. E depois nós temos a demonstração do 5, de uma maneira mais formal, né? Mas, enfim. Vamos ver aqui a demonstração do 1. Então, só lembrando quem que é o 1. Deixa eu copiar ele próximo aqui.
Olha, aqui é a demonstração. Você fala assim, seja P um elemento arbitrário desse conjunto da esquerda, tá? Que é isso aqui. Seja P um elemento arbitrário. E daí você sabe que isso é um produto cartesiano, então você escreve P como um par ordenado XY, sendo X pertencente a A, Y pertencente a esse segundo elemento, segundo conjunto, que é B inter C. Daí você vai concluindo. Ó, se o Y, eu estou usando aquela notação, tudo que eu coloco entre vírgulas são os dados e as conclusões, né? Às vezes tem um que é que nem esse é o dado e essa conclusão, essas duas são as conclusões dos dados, mas enfim, mas tá na sequência, né? Então, por exemplo, se o Y pertence a B inter C, então nós temos que Y pertence a B e pertence a C. Como o X pertence a A, daqui, ó, como o Y pertence a B do 9, o P foi definido no 8 como x, y, então ele vai pertencer a qual produto cartesiano? Ao produto cartesiano AB. Vejam se vocês entenderam essa parte. Ó, até o 10. Essa conclusão aqui, ó. Que o P pertence ao produto cartesiano AB. Né? Vê se entendeu. Tem alguma dúvida até aqui, até o 10? Que aqui é a demonstração formal dessa propriedade aqui, tá? Como que você vai provar essa propriedade? Você vai fazer desse jeito. Você chama P um elemento arbitrário deste conjunto, escreve ele como o seu par ordenado, explicite o que cada coordenado par ordenado pertence, né? Aí você abre essa interpretação aqui, né? Que se o Y pertence a essa interseção, então ele pertence a B e pertence a C. De modo que você tem essa conclusão, de modo que você tem essa conclusão de que o P pertence ao produto cartesiano AB. De forma similar, a gente tem o X pertencente a A, que vem do 8, o Y pertencente a C, que vem do 9, o P, mesma coisa, o P pertence a A inter C, ó. Porque, mas você fala, não, mas o P não pertence desculpa, eu falei, a inter não, a produto cartesiano. Mas o P não pertence ao produto cartesiano AB? Sim, e ele também pertence ao produto cartesiano AC. Então, de 10 e de 11, se ele pertence a esse produto cartesiano e pertence a esse, então ele pertence à interseção dos produtos cartesianos, né? E daí, a partir do 7, né, como o P é arbitrário, né, então aqui entra aqui, ó, o P é arbitrário. E você começou, porque a gente começou falando isso, ó. É que aqui está escrito em linguagem, mas o que significa o significa o 7, né? O 7, como é que eu posso colocar aqui? Peraí. Ó, o 7 significa assim, P pertence a A cartesiano, B inter C. Eu gosto, é bom às vezes a gente ver em símbolo que fica assim compacto. Por exemplo, ó, se a gente supôs isso e concluiu essa parte do 12, significa que você concluiu, e é arbitrário, né? Significa que você concluiu que esse conjunto está contido no da direita. E isso precisa estar absolutamente claro, porque esse raciocínio, ele é fundamental para a demonstração matemática, né? Então, pergunta o que não ficou claro. Então, até o 13, tá? Até o 13 a gente provou, eu vou colocar aquela minha notação de quadradinho pontilhado, querendo dizer assim, a gente provou como se fosse a ida, né? Porque quando você tem uma igualdade de conjuntos, você tem que provar que o da esquerda está contido da direita e o da direita contido da esquerda. Então, a gente provou metades, que é o da esquerda contido da direita. Deixa eu ver aqui o chat. Isso, aí agora, exato. Aí o próximo passo é provar que o da direita está contido no da esquerda. Alguém tem dúvida? Então, agora o da direita para a esquerda, a gente vai... Deixa eu trazer...
peraí. Vou colocar aqui o que a gente... Opa! Ó, a gente tem que... Eu vou trazer aqui só para, assim, eu não tenho onde pôr, vou colocar aqui, tá? Para a gente olhar. Então, a gente vai fazer agora... Ó, começa no 14, tá? Você vai fazer, ó, seja P um elemento arbitrário desse carinha aqui, certo? Então, nós estamos pegando aqui, ó, ele é daqui, ó, tá? E aí você vai fazer, então, o P pertence... Tá, então, como ele pertence à interseção, ele vai pertencer tanto a cartesiano B como a cartesiano C. Mas vamos pegar a primeira parte. Então, se ele pertence a essa interseção, ele pertence a cartesiano B. Daí você chama de XY e conclui que X pertence a Y e pertence a B. Esse segundo elemento, então, P pertence a cartesiano C. Logo, você conclui que o Y pertence a C. Eu não pus X pertence a, porque já está escrito aqui, é a mesma coisa, tá? Y pertence a C, que é informação nova. Então, se o Y pertence a B daqui e ele pertence a C, o Y pertence a B inter C. Porque, ó, você vê, você tem que olhar, que aqui já está feito, mas quando você estiver fazendo assim, algo novo, você Professor, tem que olhar... só um pouquinho mais devagar. Ah, explicar devagar, né? Só um pouquinho mais devagar. Tá no vezes 2 aqui, ó. Tá, vezes 2. Deixa eu explicar devagar. Ó, a gente vai começar o 14. Ó, essa parte que eu pus aqui de novo é o que nós temos que provar. Só que agora a gente vai ter que provar. É um conjunto, isso aqui é uma igualdade de conjuntos. Então, nós vamos provar que um elemento arbitrário que pertence ao conjunto da direita também vai pertencer ao conjunto da esquerda. Então, a primeira hipótese que você faz é assim, não é nem hipótese, você põe assim, seja, você põe na mão, você fala seja, que é esse let aqui, seja P um elemento arbitrário disso aqui. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, P pertence a cartesiano B inter a cartesiano C. Isso você põe na mão, seja. Você força, você assume. Porque uma coisa é assumir, outra coisa é hipótese. Isso aqui é assumido, tá? Não é hipótese, não. Hipótese você faz quando você vai provar por absurdo. Esse aqui você impõe. Seja, está afirmando que ele pertence. Aí é um elemento arbitrário, porque não impacta nada, assim, não... É uma suposição, você assume algo que é possível, né? Um elemento, seria um conjunto, tem um elemento lá dentro. Daí você vai fazer, ó, como o P ele pertence a essa interseção, então ele vai pertencer tanto a esse conjunto AB quanto a esse conjunto AC. Então, na linha 15, você vai começar pegando só esse termo aqui. P pertence a AB. Daí você chama P de XY, só para poder delimitar que o X pertence a A e Y pertence a B. Esse é o 15. Até aqui, tá ok, Juliana? E demais? Tá ok, assim, eu já entendi até tudo, que tipo... Tá. Eu entendi já. Tá. Então, a outra parte, assim, AC. Aí, se ele pertence à interseção, né, como foi colocado no início, ele pertence ao AC. Daí, o P é o mesmo XY, só que não precisa escrever de novo X pertence a A, coloca só a conclusão nova aqui, Y pertence a C. Daí você pega que o Y, como ele pertence a B e a C, então vai pertencer a B inter. Ó, você já tá, achou que o Y pertence a esse segundo conjunto, então já está no rumo aqui. Como o X pertence a A daqui, e como o Y pertence a B inter C, esse P, né, que é XY, pertence... Aí só você traduzir, interpretar, né? Como o X pertence a A, então ele vai pertencer a A, cartesiano, B inter C. Daí, você tem da 14, que é isso aqui, para 18, que é essa conclusão, você... É aquela coisa, se você... deixa eu pintar de amarelo. Ó. Isso que está de amarelo é o que você assumiu. Se você assumiu isso e concluiu que o P pertence a cartesiano B inter C, então você pode dizer que se esse elemento você assumiu que pertence aqui e você concluiu que pertence a esse, então você conclui que esse conjunto está contido naquele. Então, agora o 3 e o 19 é porque tem a ida e a volta. A ida e a volta leva a essa conclusão aqui, ó. E aí acaba a demonstração da propriedade 1. Dúvidas?
Não por enquanto. Acho gostoso demais essa demonstração, assim. Nossa, É demais, né? Porque é tudo organizadinho, cada coisinha, uma coisinha por vez, tudo didático, assim. Eu acho bem. Toda demonstração que eu entendo, eu gosto. É porque quando a demonstração tá passo a passo, né? E vamos ver o 4. Ó, demonstrar o 4. Porque essas demonstrações, elas ajudam a gente a formalizar o que nós estamos querendo, o que nós estamos querendo fazer, né? Então, por exemplo, nós vamos, de novo, a gente vai provar, de novo, é uma igualdade entre dois conjuntos, vamos provar que quem pertence ao da esquerda pertence ao da direita. Então, seja esse par ordenado um elemento arbitrário do conjunto que está à esquerda, daí significa que se o xy pertence, significa o seguinte, que agora, como você tem a união, tá? Como a gente tem união, então, ou ele, agora não é mais pertence aos outros, porque lá é a interseção, né? Aqui é a união. Então, ou o par ordenado pertence ao primeiro conjunto, ou ele pertence ao segundo, tá? Que é o que está falando o 23 aqui. Então, você vai chamar um de caso 1 e o outro de caso 2. Então, você vai chamar, ó, caso 1 e caso 2. O caso 1 é se ele pertencer ao AB. Se ele pertencer ao AB, então o X pertence a A e Y pertence a B. Se ele pertence... Só que agora que vem a... Como é que pode se dizer? Ó, agora que vem o truque, né? Porque você tem que olhar o que você está provando. A gente está provando, a gente quer provar a parte da direita aqui. Então, você vai falar, pô, bom, eu já comecei, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que o X pertence à união C. Mas no caso 1, como se o X pertence a A, ele pertence à união C, né? Aí que vem o truquezinho. Para eu poder falar, mas por que eu coloquei o C aqui? É justamente porque a gente tem que provar isso aqui. Que o X... Provar não, já está provado para o caso 1. O Y, como ele pertence a B, ele pertence ao B união D. Então, o XY vai pertencer a esse produto. Então, para o caso 1, fica demonstrado. Então, se esse par ordenado pertence a AB, ele vai pertencer a esse produto cartesiano aqui. Entenderam o caso 1 até o 26? Só que é um ou, então tem que ver o caso 2. O caso 2 é se o produto cartesiano... Sim. Juliana e Marcos? Minha dúvida. Eu tô vendo eu uma só coisa disse que entendi, professor. Tá bom. Eu suspeitei que você tinha falado só sim. Não, eu tô vendo outra coisa. Por exemplo, a união A produto cartesiano B vai me dar um par ordenado. E C, o cartesiano D vai dar outro par ordenado. No caso, eu vou ter dois pares ordenados. Mas no outro lado, eu tô vendo a união C e vou ter a união dos valores de X vezes a união dos valores de Y. E só que esses são um par ordenado. Tá. Peraí, é o seguinte, deixa eu te falar. Você falou, do jeito que você falou, pareceu que você confundiu um pouco, pelo menos ao falar, o produto cartesiano de par ordenado. O produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados. Tá? De todos os pares ordenados. Ou seja, você faz todas as combinações. Agora, quando você pega só um, quando eu pego esse XY arbitrário, é um único par ordenado, que é arbitrário. Agora, na 25, ó, como o caso 1 diz que o X pertence a A e o Y pertence a B, esse união, lembra? Então, esse união não é produto cartesiano, nem par ordenado. É uma união de conjuntos. A união C. Mas lembra que se o X pertence a A, o C pode ser quem for.
ele vai pertencer a A união C, porque significa que ele pertence a A ou pertence a B. Tudo bem que você já sabe que ele pertence ao A, mas é que você quer provar o resultado que está aparecendo a união C. Então, esse carinha aqui, ele fez com que a gente inserisse o C. Nós inserimos o C aqui porque nós queremos provar o lado da direita. Então, o lado da direita é você colocar o C como uma união, não vai afetar nada. Ficou mais claro, Marcos? Se não ficou, pergunta de novo. Tá melhorando. Tá melhorando, mas não melhorou assim de tudo, né? Mas se você conseguir identificar o que é que está te incomodando, porque às vezes a gente tem alguma coisa incomodando, mas não consegue identificar, né? E aí não consegue perguntar porque não consegue identificar. Mas se você... Não, porque assim, é união, tá? E o x não é paraordenado, o x é uma variável só, do paraordenado, mas é uma variável. Aqui, ó, na 25, você não precisa nem saber o que é paraordenado. 25 é teoria de conjunto pura. Você tem o x pertencente a A, então o x pertence à união C. Então o x pertence... Eu poderia falar assim, x pertence a A, união D, união E, união F. Poderia colocar coisas que eu quisesse, porque é união. Eu já sei que ele pertence ao A, mas eu coloquei na forma como a gente quer provar. E a mesma coisa para o Bud aqui. Y pertence ao Bud. Bom, daqui conclui o 26, né? Que aí ele vai pertencer... Pronto. Então, para o caso 1, provou que esse conjunto está contido nesse. Mas é que você tem que contar o caso 2. Você não pode jogar fora, considerar só o caso 1, porque você pode ter o caso 2. E tem que ser válido para o caso 2 também. O caso 2 é o XY pertencente a CD. É a mesma coisa, porque você tem aqui CD. Você vai aqui colocar... O argumento é similar, só que você vai... Ao invés de incluir o C, aqui a gente incluiu o C e incluiu o D. Lá no outro, a gente vai usar essa mesma reta aqui, para incluir o A e incluir o B, tá? E aí ficou o mesmo, o C e o Bud. E aí prova a ida. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso, aí com esses dois casos, prova a ida. Só que assim, eu esqueci, não anotei aqui. Mas falta fazer a volta, tá? Só vou colocar aqui para não achar que falta provar. Eu vou escrever a volta aqui, entre aspas, mas só para entender que o outro está contido nele. Mas falta provar. Essa parte aqui é só aquela metadezinha. Mas aí você consegue... você consegue fazer direto, assim, também. Professor, tem como explicar só o passo do 24 para o 25, novamente. Esse ponto de x pertencer a A, y pertencer a B, e ele conclui que x pertence à união C. Isso, peraí, é que talvez a ordem, quer ver? Esquece um pouquinho esse carinha aqui. Esse carinha... esse daqui você já conclui isso direto, tá? Talvez eu devesse ter... É que eu quis colocar todos os dados e depois todas as conclusões, mas... veja. Por exemplo, o fato de x pertencer a A... Então esquece que pertence a B. O fato de x pertencer a A, você conclui que ele pertence a A união... Deixa eu colocar... deixa eu fazer em diagrama, porque eu acho que... Agora eu vou pegar um C, eu vou pegar o C que não tem nada a ver. O C é assim, são 3, 5, 7. Esse é o C. 2 pertence a A. E 2, se ele pertence a A, então 2 pertence a A união C. Concorda? Sim, agora eu tô vendo. Então, não muda nada. Você pode colocar quantos conjuntos... Na união, você pode colocar quantos conjuntos você quiser. Você já sabe que ele pertence. Tem que pertencer a um deles. Mas mesmo que você já saiba...
Mas é claro que você só vai usar esse recurso quando você quiser provar algo, né? No dia a dia, você não vai colocar isso, a não ser que seja conveniente para você provar algo, né? Porque aqui você está, como é que eu posso falar? Aqui está com a informação mais restrita, está com mais informação. Ó, eu sei que ele está aqui no A. Aqui você já está assim, diluiu, né? Você fala, pô, o conjunto já é maior, você tem que pegar o A com o C e ele está lá dentro. Então aqui está mais diluída a informação, aqui está mais específica. Então normalmente você não vai daqui para cá, você vai daqui para cá. Só que nesse caso a gente fez isso para justamente o que quer provar, né? Por conveniência. Ficou mais claro? E isso mostra 25. Aqui é a mesma coisa, né? O Y. Ó, quem que é o 5? Deixa eu pegar o 5 aqui, que a gente vai provar o 5 agora. Ó, vamos provar o 5. Aquela coisa do... Ó, olha só. Assim, de um jeito bem formal. Suponha... Então, a gente vai provar aqui pelo visto, é por absurdo. Nós temos que provar isso aqui, tá? Suponha que seja diferente do vazio. É porque, basicamente, assim, a gente vai ter que provar... A gente prova primeiro essa igualdade aqui. É claro que depois, de forma similar, se você provar uma igualdade, depois você só escreve assim, ó, que essa prova é similar, tá? Que é o que ele escreveu aqui, ó, que é similar. Mas a primeira você prova rigorosamente, a outra é similar, porque você só vai mudar o argumento do que está na direita, da esquerda. Então, não precisa provar, basta provar um lado. Então, você vai supor que ele seja diferente do vazio. Daí, se ele não é o vazio, então A cartesiano vazio tem pelo menos um elemento, tá? Porque se ele não é vazio, tem pelo menos um elemento. Daí você chama esse elemento de xy, vai ordenado, né? Vai pertencer a esse produto, de forma que x pertence a A e y pertence a vazio. Mas y pertencer a vazio é impossível, porque o vazio não tem elementos. Portanto, se é impossível, você chegou no absurdo. E qual que é o absurdo? É o 32. É o 31, desculpa, é a exposição 31. Então, você conclui o contrário da 31, que é vazio. Então, esse aqui prova a parte do teorema e depois você só cita. Isso aqui é absolutamente formal, tá? Ele não está sendo econômico. Se fosse um artigo, você escrevia desse jeito aqui. Que a prova do... Você só não poderia... Não é que não poderia... ficaria incompleto se você esquecer de mencionar. Mas aí é um pouco subjetivo, né? Pode ter gente que acha que fica incompleto e gente que acha que não fica. Mas é interessante, já que a propriedade tem duas igualdades, é interessante você mencionar a outra, tá? Porque na matemática não é tudo que comuta. Então, você tem que falar o que acontece se você mudar a ordem aqui. Mas aí basta falar que é similar e de fato é similar, que qualquer matemático vai entender que é similar e a prova fica pronta. Fica completa aqui no 36. Mais perguntas, comentários? Professor, Uhum. eu entendi o 4 e o 5, mas eu queria saber se o senhor pode fazer um exemplo com diagrama ou com números mesmo do 1, para poder pegar também. Tá. Você fala da propriedade 1 aqui, né? É o primeiro em que a gente fez isso. Tá bom, legal, é verdade. Interessante essa coisa de... Deixa eu ver só se vai ter... Não, tá. É que aqui tá bem abstrato ainda. Vamos... Isso aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo que realmente é bem legal. Exemplo. Deixa eu só... Peraí. Deixa eu abrir um espaço aqui. Isso aqui foi rascunho. Ótimo, vamos ver.
Tá, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou fazer um exemplo. Bom, deixa eu ver aqui se pode. Eu vou pegar um exemplo. Vou pegar assim, ó, o A é o 1, o B é o 1, 2, e o C 2, 3. Então, vamos ver quem é B inter C, que vai ser, fala para mim então, quem que é B inter C? 2. 2. Agora vamos calcular A cartesiano B inter C. Então, vou colocar aqui o A, que é o 1, cartesiano. Deixa eu ver se eu coloco mais. Bom, tudo bem. Eu queria tornar esse exemplo. Ó, deixa eu colocar um 3 aqui, que eu quero, assim, deixar esse exemplo mais rico, assim, sabe? Porque senão vai dar só um para ordenado e é legal dar mais de um. Então, aqui, de novo, B inter C é 2, 3, tá? Para isso que eu mudei agora. Então, agora fica o produto cartesiano desses dois conjuntos aqui. Então, quem que vai ser? Ó, eu vou abrir aqui chaves, fala até devagar, né, para não falar colchetes. Agora, fala para mim, fala vocês, o que eu coloco aqui dentro? Para ordenado 1, 2 e o para ordenado 1, 3. Perfeito, acabou aqui, fechou. Até aqui tá claro, Carielle e demais? Ah, sim, professor, agora ficou bem melhor. Obrigada. Tá, esse aqui, não, mas esse aqui é só a parte de nada, é só a parte da esquerda. Agora vamos calcular a parte da direita, certo? Essa aqui é, isso, deixa eu colocar um jeito didático aqui. Ó, vou chamar isso aqui de I e esse aqui de 2I. De modo que esse aqui é o I e esse é o 2I, tá? Eu gosto de separar para ficar didático e ficar mais fácil de entender, né? Se está tudo misturado, sempre é melhor facilitar. Ó, agora vamos calcular, então, para o 2i, porque a gente vai mostrar, vai verificar por meio de um exemplo que eles são iguais. Então, vamos verificar o 2i. A cartesiano B, quem que é o A? É o 1, cartesiano 1, 2, 3. Como o Marco já falou, agora fala outra pessoa, fala para mim quanto dá. Depois você pode falar, viu, Marco, outras partes para você. Só que eu quero ver se... 1, 1, 2. Não, peraí, fala de novo. Não, fala completo, Peraí. fala assim, fala completinho. A informação completa. O que você falar, eu vou escrever. Então, se você não falar completo, eu não vou... Quando você falar 1, eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu falar 1, tá? Vou colocar um 11. Se você falar 1. Não, isso é 1, 1, professor, não é 11. Vai que tá em base binária. Exatamente. Quanto que é 1 em base binária? É 3, né? Então 11 é igual a 3. 11 é igual a 3, ó, tá provado. 1 é igual a 3. E Mas sempre pode 11 falar. é igual a 7. A gente fala, abre parêntese, 1,1. Isso. Agora não Isso. Aí eu eu falar fecho o parêntese, vírgula, 1,2. Aí entendi agora. Isso. 1, 2, 1, 3. Juliana, agora qual que é o próximo? 2, 1 ou 2, 2? Só Juliana. Ou tanto faz? Eu acho que é só 2,2?
Eu ia dizer que não tem mais. Tá certo, é pegadinha minha aqui, não tem mais não, Acabou? acaba aqui. Ah, tá. Acabou. Eu tô fazendo assim, eu faço umas pegadinhas para ver se vocês. Eu tento, às vezes, confundir, mas assim, no sentido, no bom Eu ia sentido, dizer que não tem pedagógico. mais. Não, é porque assim, ó, você vai fazer a combinação, aqui só tem um elemento. Então é 1, 2, 1, 3. Se aqui tivesse outra coisa. Oi. Como? Ó, quer ver? O exercício não pede, mas se a gente fosse. Não, aqui vai ficar muito. Ó, se fosse o BC, seria 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Se fosse o BC, tá? Aqui não vai precisar calcular o BC, mas se fosse calcular, é a combinação de todos os pares ordenados, pura combinação. Eu já ia falar aqui, ó, alerta de pegadinha. Lembrei do Fica Pedro quieto. no DM1. Uma vez o professor fez isso, aí ele fez uma piada com isso. Eu achei muito engraçado. É aquele negócio de professor. Ele pergunta, certo, pessoal? Aí todo mundo, sim, aí o professor, é errado. Ele fica com um cara de bobo na hora da aula. Ó, isso aqui eu fiz direto, sem perguntar, porque eu percebi que vocês já entenderam, né, que é a combinação. Então ficou 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Agora vamos calcular o que nós vamos calcular. O que a gente vai calcular agora desses dois conjuntos aqui? Que operação que a gente vai fazer com esses dois? Com interseção. Isso. Então a gente vai fazer AB inter AC. E aí, fala para mim a resposta. Fala em vocês agora. O par ordenado. Abre parênteses. O par ordenado 1 e 2. E tem par mais? ordenado 1, 3. 1 e 3. E que mais? Agora não colou, né? Não colou um conjunto vazio. Ah, não, é pares ordenados. Não, professor. Ah lá, mas ó, o Marcos caiu. É conjunto vazio, Marcos? É o conjunto. Não, vamos ver se. Não, é esse aqui ou é esse aqui? Olha, ou é o power set do conjunto vazio? Nem bem, o power set do conjunto vazio, ele não é vazio. Não é. Mas qual que eu ponho aqui? Olha, como estamos tratando de pares ordenados, nenhum deles. Mas se estivéssemos tratando de conjuntos, seria somente o vazio sem chaves. Porque se colocar chaves e o vazio, então ele não é mais vazio. É um elemento. Tá. Então, eu paro por aqui. Professor. Não, apague esse vazio dele. O Marcos disse que o vazio não tá porque tá falando de par ordenado. Mas não tá falando, né, da interseção desses pares ordenados, então tá falando de conjunto, né? Isso. Isso. É porque assim, vocês dois estão certos. Mas então o vazio tá aí porque o vazio tá dentro de todo conjunto. Eu tenho uma demonstração disso, já vi. Porque o pertencimento de um conjunto em outro significa que todo elemento de um dado, por exemplo, se A pertence a B, é porque os elementos de A, todos eles, pertencem a B. Como o vazio ele não tem nenhum elemento, então é falso que alguma coisa pertence a ele. Só que falso implica alguma coisa, sempre dá verdadeiro. Falso em falso é verdade, e falso em verdade também é verdade. Por isso que ele pertence a todos os... Ele está contido em todos os conjuntos. Vamos pegar o conjunto M aqui, contendo 1, vai. Agora eu vou perguntar se o vazio pertence a M e se o vazio está contido em M. Daí você vai falar para mim se é verdadeiro ou falso. O M é verdadeiro porque eu falei que o M é isso, né? Mas aí você vai falar para mim se essas duas fórmulas são verdadeiras ou falsas. O primeiro, eu vou dizer que é verdade, porque eu acho que eu tenho certeza que é verdade, porque o vazio está dentro de todo conjunto. Porque não tem como a gente provar que ele não está.
É por isso que a gente fala que ele tá. Uma professora fez essa demonstração para mim. Agora, sobre o segundo, eu não consigo falar nada, não. O segundo eu tenho peraí, certeza. O segundo eu tenho Ó, certeza. Juliana, você que falou isso, deixa eu te perguntar aqui, ó. Vou fazer a mesma pergunta. Não deu tempo de eu mudar de cor aqui, tá? Ficou com a mesma. Ó, é o seguinte. No N. Deixa eu mudar essa letra aqui. Z. Não fica muito parecido falar N, né? Z. Então, esse conjunto Z, ele é composto pelo 12 e por um outro elemento, que é o conjunto vazio. Tem dois elementos, o Z e o M tem só um elemento. Aí eu pergunto, opa, tem que mudar lá também, né? O vazio pertence a Z, o vazio está contido em Z. Você sabe me dizer? Assim, ó, pode responder tanto do M quanto do Z. Se ele pertence e se ele está contido. Eu sei que eu consigo ver o vazio contido bem no M e também no Z, além de Tá, então pertencer. você está dizendo que aqui é verdadeiro, né? É sim. Tá. Eu achei tão bonita a demonstração e tão simples desse daí. Não, perfeito, tá certo. Então, isso aqui tá certo, ok. O que mais que vocês falam? Agora eu não sei se Φ pertence a M. Eu também falo Φ, tem hora que eu também falo Φ, né? A gente é físico e escreve muito Φ. Não, olha o Z, olha o Z. Lembra que para ele pertencer, ele tem que estar aqui dentro, ó. Então, esse aqui é verdadeiro. Esse é verdadeiro porque ele está contido em todos, tá? Então, esse contido é verdadeiro para todos. Pode estar o que quiser aqui, que ele vai ser verdadeiro. O pertencimento aqui é falso, porque ele não está aqui dentro. Entendeu? Cadê o Φ? Cadê o Φ aqui dentro? Não está, o vazio. Aqui ele está, então ele pertence. Lembra que para pertencer, exatamente o que está à esquerda tem que estar dentro desse conjunto. Que nem, por exemplo, você vai falar assim, que o 12, o 12 pertence a Z, porque exatamente esse símbolo, exatamente esse símbolo está aqui dentro. Ah, entendi. Peraí. No caso dele pertencer, a gente estaria dizendo que o conjunto vazio, ele pertence a ele, mas no caso de estar contido, a gente está dizendo que o que está dentro do vazio, ele está lá dentro do Z, mas o que tem dentro do vazio não tem nada. E tudo tem nada, tudo tem um pouco de nada, entendeu? Você pega esse M tem um nada ali dentro. Você não está vendo que é nada, não, mas ele tem um nada. E ter o nada tá contido. Então, o que está dentro do vazio, que é o nada, está dentro do M. Por isso está contido. Agora, o símbolo Φ, vamos chamar assim, esse símbolo, esse zero cortado, não está lá dentro. Então, ele não pertence. Professor, sabe, deixa eu mostrar a equivalência dos conjuntos, tipo, o A contido em B. Aí a gente escreve, né? Para todo X que pertence a A, implica que X pertence a B. Uhum. Aí, o contido acontece isso. É feita essa correspondência, né? Pelos conectivos, pelo ser então, pela condicional, né? Deixa eu falar, só voltando aqui, o vazio entra aqui ou não, na interseção desses dois? Dito isso, né? não, tira isso daí, tá de entrosado. Então, ele não entra, tá? Eu coloquei só para, assim, dar uma reforçada, e foi bom, porque isso aqui, ó, toma cuidado, tá? É fácil de confundir, mas também depois que aprende, não confunde mais. Mas enquanto tá confundindo, é porque não aprendeu ainda bem isso aqui, tá? Então, revejam essa coisa aqui. Pronto, aí fica demonstrado, então, a propriedade 5.
Eu vou parar o vídeo aqui.